Olá, Josefinos e Josefinas, boa tarde para vocês. Professor Leandro passando aqui, espero que estejam todos bem. Estou gravando esse vídeo aqui diferente dos anteriores, né? Assim, de cara limpa, sem slides, sem grandes produções, para esclarecer sobre o material que eu estou repassando para vocês, o roteiro de estudos desta semana. Bom, primeira coisa, na semana passada eu passei para vocês um roteiro onde nós começamos a fazer uma introdução quanto à modalidade tênis, que é o tema da aula do Centro de Mídias dessa semana, pelo menos é o que diz, é o que indica a programação do Centro de Mídias. Então, para vocês entenderem, o Centro de Mídias passa para a gente o dia que vai ser a aula e as habilidades que vão ser trabalhadas naquelas aulas. E o tema. Então, o tema, segundo esses documentos, é esporte individual, tênis. Tênis de campo e tênis de mesa, como a gente fala, né? Bom, então eu passei na semana passada um material introdutório. Por quê? Porque entre ali a última semana de abril e o fim de maio, quando nós terminamos o primeiro bimestre, muitos de vocês entravam em contato comigo, com outros professores, dizendo que estava difícil de entender, que não conseguia compreender o formato das aulas do centro de mídias, que por ser um professor diferente, a linguagem dele não estava muito adequada com o que vocês estavam acostumados. Então, diante desse feedback que vocês passaram, eu mudei a minha estratégia de aula. Então, o que eu faço agora? Eu vou passar, como nós temos no Centro de Mídias aula de Educação Física, uma semana sim, uma semana não, nós vamos trabalhar então uma semana com materiais preparatórios para que quando chegar na aula do Centro de Mídias vocês estejam já melhor qualificados para entender o que está sendo dito ali. Tudo bem? Então na semana passada eu passei para vocês um texto que fala sobre, dois textos na verdade. Um que fala sobre o tênis, né, introduzindo o tênis, porque, qual a importância de se acompanhar, de se aprender, entender como é o funcionamento dessa modalidade esportiva. E também sobre a origem do tênis, né, um texto que fala da origem do tênis na França, etc. E junto com ele eu mandei 4 links para vídeos, são links complementares. Então, se você ler só o texto, seu entendimento vai ficar um pouco pobre. Se você ver só os vídeos, também vai ficar um pouco pobre. Então, para que você tenha um entendimento melhor, o ideal é que você veja os vídeos e leia o texto, tá? Ou os textos, tudo bem? Então, vocês precisam fazer isso junto para poder ter um melhor entendimento. Os vídeos não são longos, eu procurei selecionar vídeos que fossem direto ao assunto, sem muito rodeio, para que vocês possam realmente entender aquilo que interessa, tá bom? Então esse é o material da semana passada. Junto com esse vídeo vai o material desta semana. O material desta semana eu estou enviando para vocês e ele vai falar sobre os tipos de piso, né? Tem 4 tipos diferentes de piso, ou seja, as quadras de tênis elas não são todas iguais. Elas têm 4 estilos, elas têm 4 tipos. Tem a quadra de saibro, vocês vão entender um pouquinho melhor as características do que é o saibro e as características do jogo. Tem a quadra de grama, que também tem lá especificado. Tem a quadra asfáltica e tem as de carpete. E vocês vão ver lá também os principais torneios do mundo que usam cada um desses tipos de piso. Então, dependendo do piso, o jogo fica um pouco mais rápido, dependendo do piso, o jogo fica um pouco mais lento, etc. Então, cada um tem uma característica, não é, diferente. Então, tanto em texto quanto nos vídeos, vocês vão ter essas informações. Também no material desta semana, eu estou enviando as regras básicas do tênis. Não é o tênis, a quadra, quando o jogo é individual, ela tem um tamanho, quando o jogo é em dupla, ela varia de tamanho, ela é uma quadra um pouco maior, não é? Então, informações quanto à duração de um jogo de tênis, como é que o jogo começa, como que se marca ponto, contagem de placar, o tênis tem umas diferenças em relação à maioria dos esportes que a gente conhece, né? Como funciona o tie break no tênis. Então, nossa escola, nós sabemos que muita gente pratica vôlei, e no vôlei tem o tie break, né? Mas como é que é o tie break do tênis? É um esporte de rede, tal qual o vôlei.
Ele tem tie break, mas como é que funciona o tie break no tênis? Então também tem essas informações. O saque, como funciona o saque, que jeito, como que marca a falta? Será que se eu sacar primeiro e errar, eu já perdi o saque? Como é que esse saque funciona dentro do tênis? Então vocês vão ver lá os principais golpes, ou seja, os principais movimentos do tênis, que nome eles têm, como que funcionam para a gente poder identificar. E também os tipos de efeito que os tenistas dão, a forma como eles fazem a bolinha bater na raquete, como é que dá diferentes efeitos e os nomes e como funciona, as faltas, os tipos de advertência, não é? Em que momento que é feita a virada de quadra, não é? E também o glossário. O glossário são alguns termos bem típicos do tênis que vocês só encontram neste esporte. Então, às vezes você pode estar assistindo uma transmissão de tênis pela TV e vai ver algumas expressões que você vai falar, mas o que é isso? Então, ali tem algumas dessas expressões para facilitar. E mais uma lista com 5 vídeos, assim como da semana passada, vídeos curtos, sem nenhum, assim, direto ao assunto mesmo, para vocês terem um entendimento bem simples. Então, eu coloquei vídeos que vão falar sobre os tipos de piso para que vocês possam visualizar, não só ter informação por texto, mas visualizar como é que é cada um. O tênis, né, os grandes lãs, né, os principais torneios de tênis do mundo, o Australian Open, US Open, Wimbledon e Roland Garros, como eles funcionam, onde são disputados, em que época, etc. Tem um vídeo também que são os 6 maiores tenistas brasileiros homens, não é? Então uma lista dos 6 melhores, é um vídeo bem curtinho. Tem também um vídeo especial curtinho, mas que vai falar um pouco da história da Maria Esther Bueno, uma das maiores tenistas do mundo, brasileira, super campeã, vale a pena conhecer a história dela, ela já é falecida. Esse vídeo, quando foi feito, ela ainda estava viva, então vocês vão ver eles se referirem a ela dessa forma, mas ela já faleceu. E um vídeo sobre as regras, também para ilustrar aquilo que vocês vão encontrar também em texto, certo? Então aí amanhã vocês vão ter a aula no Centro de Mídias. Na semana que vem, como é que vai funcionar? Na quinta-feira que vem, eu vou encaminhar para vocês uma avaliação, ou seja, um link no Google Forms, para que vocês possam fazer a avaliação deste trabalho em cima do tênis. Então é uma avaliação. Na semana que vem vocês recebem esse link. E já vão receber também o material preparatório para o próximo tema. Porque aí na semana que vem não tem aula de educação física no Centro de Mídias, mas na outra semana terá com um tema diferente. Também eu estou fazendo aí algumas conversas, tentando gravar um vídeo sobre tênis com quem jogou tênis, para que as pessoas possam, para que ela possa contar um pouco da experiência dela de jogar tênis, como ela conheceu o esporte e tal. Então, se vocês, ao estudar tênis, tiverem alguma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta para essa pessoa, vocês enviem a sua dúvida, que eu, na hora do meu roteiro de entrevista, eu vou colocar lá a sua dúvida e faço a pergunta para ela. Melhor do que eu fazer as minhas perguntas, seria melhor que eu fizesse perguntas que vêm de vocês. O que vocês viram no estudo do tênis que chamou a atenção, que vocês querem saber um pouquinho melhor, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo, como é que é isso, como é que é aquilo, aí você envia a pergunta para mim, que eu depois, na hora de fazer a entrevista, eu repasso para a entrevistada e a gente tenta esclarecer para vocês dessa maneira. Tá bom? Então, continuem se cuidando aí e até mais.